Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesses tempos em que uma frase está ficando cada vez mais pertinente diante de tantas coisas que nós estamos vencendo aqui no nosso país. A frase é: muita calma nesta hora. Mas se você pertence àquele universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, misturado com o centrão e todo tipo de bandidagem, todas as coisas que não prestam aqui no nosso país, a frase terá um outro significado e uma outra conotação. A frase é: acalme o seu coraçãozinho, ou acalmem os seus coraçõezinhos, porque a euforia de hoje pode ser uma queda no abismo no amanhã. Bom, do que é que eu estou falando? Evidentemente, dos últimos acontecimentos aqui no nosso país, principalmente no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que estão atordoando e deixando muitas pessoas aí com uma série de preocupações. Mas eu vou aqui esclarecer alguns pontos que têm a ver com política, com justiça, com direito, Constituição e alienação ou alucinação. Antes de entrar nos temas, é fundamental, antes de mais nada, convidar você que chegou agora, nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm votado no nosso Portal do José em duas categorias para a premiação do IBEST, que vai até agora, essa fase, né, até o dia 24 de setembro. Então, vamos aqui aos temas. Bom, gente, foi um bombardeio para quem acompanha a vida política do nosso país, aquilo que aconteceu na Câmara Federal. A aprovação de uma emenda constitucional que visa blindar todo tipo de bandido, de ladrão, de vagabundo, de estelionatário, de criminoso que entra na vida política. O jornal O Globo de hoje fez um negócio interessante, mas pena que os jornais, os jornalões, eles atingem apenas uma fração das pessoas que acompanham a vida política no Brasil e fora do nosso país. Eles fizeram isso aqui, ó. Uma ampla aliança em benefício próprio. PEC que protege parlamentares teve apoio maciço de Centrão, PL e ajuda da base do governo. Então tá aqui, eles fizeram isso aqui. E aí eles colocam a cara dos fofos todos aqui. Esses deputados aqui que estão com o círculo verde são os deputados que votaram em benefício próprio, ou seja, em benefício da ladroagem. Por acaso eu vi agora aqui alguns que foram da base, né, do governo Lula, aqui, ó, Dani Cunha, que foi ministra, tem outro aqui que foi o ministro das Comunicações também. Tem uma turma aqui, barra pesada, né? Que tem um pavor terrível de um troço chamado justiça. E aqui, ó, em vermelho, são os deputados que votaram contra essa patifaria. A nota triste dessa história toda é que partidos progressistas, ou da base do governo, deram votos a essa ladroagem aqui, a essa proteção do crime. Dentre eles o PT, que é o principal, né, que teve, foram duas votações. Na primeira votação, 12 deputados federais votaram a favor da ladroagem, 12 deputados federais do PT. Depois 2 se mancaram e saíram fora, ficaram 10 ainda no meio dessa patifaria. O PSB teve 9 deputados que votaram a favor da patifaria e 6 votaram contra. E por aí vai, né? O PCdoB votou integralmente contra a patifaria, o Partido Novo e o PSOL, que com 14 deputados, os 14 votaram contra a ladroagem. Bom, mas é sinal que essa ladroagem, que a proteção aos criminosos, ela terá trânsito livre. Já comentei aqui com vocês que existem várias barreiras, assim como os ladrões comuns, né, se a gente puder dizer assim, eles encontram várias barreiras, a barreira da própria vítima, a barreira da segurança pública, depois, quando são perseguidos, a barreira da polícia, e depois do Ministério Público e da Justiça, que acaba mandando essas criaturas para a cadeia. Só quando eles furam todas essas barreiras, ou conseguem escapar de todas essas situações, é que eles não vão para a cadeia. No caso desses criminosos do Congresso Nacional, porque não tem como a gente chamar de outro modo, né? Por que eles estão fazendo o seguinte, né? Estão tentando passar a goela abaixo do povo brasileiro, uma lógica do gangster.
Vamos pegar aqui, por exemplo, o crime organizado no Brasil. Seria como grandes quadrilhas de traficantes ou de milícias criassem uma norma para a sociedade como um todo, com o seguinte princípio: olha, se um de nós for preso pela polícia, ele só poderá permanecer preso se, reunidos todos os chefes das facções, nós decidirmos que esse criminoso ele tem que ser preso. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Se algum deputado cometer algum tipo de crime de qualquer natureza, ele só poderia ser processado se a própria Orcrim, se o próprio conjunto de deputados que estão com o rabo preso em alguma situação jurídica, autorizassem a votação, a continuidade ou a abertura de uma ação, enfim, de um processo contra um deputado bandido. Evidentemente, a primeira barreira seria o próprio Congresso. Essa foi vencida porque a maior parte está se coadunando com essa Orcrim. Mas aí vem a outra barreira. A barreira agora é o Senado Federal, uma vez que o trâmite tradicional, normal, regimental desse tipo de emenda constitucional, ela passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que é chefiada, presidida pelo senador Otto Alencar, que já disse que não vai dar continuidade a esse monstrengo, essa coisa abjeta em hipótese nenhuma, exceto se isso saísse da alçada dele. Isso só poderia sair da alçada dele se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinasse que o rito não passasse pelo Otto Alencar. Como Alcolumbre disse ontem que vai seguir o regimento, então essa patifaria vai cair no colo do senador Otto Alencar, que tem se demonstrado absolutamente estarrecido como nós diante dessa estratégia de livrar esses bandidos todos da cadeia. Portanto, o senador Otto Alencar ele tem a possibilidade de fazer várias sessões, convocar uma audiência pública para debater o assunto e depois de superadas todas essas fases, colocar, enfim, para uma deliberação do presidente da casa, o Davi Alcolumbre, se a matéria será votada ou não. Portanto, a situação para essa bandidagem está uma alegria hoje, mas para amanhã a coisa fica mais complicada. E depois tem uma última barreira, que é a barreira judicial, a barreira do Supremo Tribunal Federal, que certamente vai considerar essa aberração, uma aberração contrária a princípios constitucionais. Porque quando a gente fala em aberração contra princípios constitucionais, a gente está falando uma aberração contra a base, o alicerce. A lei das leis, ou os princípios dos princípios, né? Então, chegando ali, vai sofrer também uma interrupção, não vai avançar disso aí, nenhum jurista é capaz de dizer, não, isso vai passar. Fere vários princípios, o princípio da igualdade, da isonomia, da publicidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, enfim, da decência, da ética, para não falar, falando de outros princípios que nem estão tão claros na Constituição, mas são compreendidos como tais. E a outra situação, que é para a gente acalmar o nosso coraçãozinho também, né, ou a gente ter muita calma nessa hora, é em relação ao projeto de lei sobre anistia, que é do deputado Marcelo Crivella, que já foi preso, né, por corrupção, andou um tempo com a tornozeleira eletrônica e colocou ali um projetinho, muquirana, meio que em causa própria também, né? Para não se ver as voltas com outra tornozeleira eletrônica, né? A tornozeleira foi o tempo que ele era prefeito, porque se fosse como deputado ia demorar mais ainda, ia ter mais problemas, né? Para usar esse artefato com conexão via Wi-Fi, né? Então, esse monstrengo passando agora na Câmara e terá que percorrer também, do mesmo modo, o mesmo mecanismo do projeto de emenda constitucional. Irá para o Senado e vai cair na Comissão de Constituição e Justiça, mais uma vez, nas mãos do senador Otto Alencar. Vamos pensar o pior, que esse troço passe e vá lá para frente. Isso vai ser judicializado, o Supremo Tribunal Federal terá que dizer alguma coisa sobre isso. E o Supremo Tribunal Federal dirá que esse projeto de anistia é absolutamente inconstitucional porque ele fere o princípio fundamental de um Estado democrático de direito. E que, logo no preâmbulo da Constituição, quando os constituintes de 88 disseram ali que nós somos um Estado democrático de direito, e a partir daí vem todo um arcabouço
constitucional e infraconstitucional, é óbvio que alguém que queira destruir a Constituição, alguém que queira destruir isso que foi feito depois de muitos anos de ditadura aqui no nosso país, essa pessoa, esse grupo, não tem condição jurídica de sofrer ou de ser beneficiado por uma anistia. É um contrassenso, é uma coisa ilógica, é irracional, é inconstitucional. Portanto, essa gente que fica ainda iludindo pessoas, a anistia é constitucional. Eu fico vendo os vídeos do Silas Malafaia, né, por dever de ofício. Gente, o Silas ele tem que abrir um curso de direito constitucional com gente que entenda de direito constitucional para ele e para os pastores que estão perto dele e para os fiéis que estão acreditando nessas mentiras todas. Porque ele fica dizendo que o Congresso tem a prerrogativa exclusiva de decretar uma anistia para quem quis destruir o Estado democrático de direito e pronto, o Supremo não pode fazer nada. Lê do engano. Então, gente, olha, tem coisas importantes acontecendo e essa situação cria uma série de estresse para todos nós, mas essas barreiras todas estão longe de serem vencidas por essa Orcrim toda. Temos assuntos sérios para discutir no Brasil, coisas que acabam ficando em segundo plano, como essa aqui, ó, que está na capa do caderno de economia, né? Acho que deu para vocês verem. Enquanto a gente fica distraído com esses patifes todos, como eu sempre tenho dito para vocês, a estratégia da distração e do estresse, a gente fica sem discutir coisas como essa aqui. Cautela do BC, né, do Banco Central. Copom mantém juros em 15% e analista só vê em corte em 2026. Gente, nós temos um outro tipo de Orcrim sofisticado que está operando dentro do mercado financeiro com seus tentáculos dentro do Banco Central. Porque essa é a gente que está controlando o destino da nossa nação. Eles acham que nós estamos crescendo muito, tem que dar uma freada no crescimento do Brasil. E essa freada no crescimento do Brasil representa não frear lucros do rentismo, do financismo, de grupos que não produzem um prego e que ganham apenas com a especulação. Então, a gente tem que colocar essas coisas para serem discutidas também, né? Mas para isso, infelizmente, a gente vai ter que remover esse entulho de barrar, criar uma barreira gigantesca para esses ladrões, esses membros dessa Orcrim, garantir que os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito sejam mandados para a cadeia para ficarem por lá um bom período, para que, enfim, nós tenhamos aqui no nosso país uma pacificação nesse discurso hipócrita e bandido de Hugo Mota. Precisamos de uma pacificação do Brasil. Pacificação de quem contra quem? Como é que você negocia com quem quer destruir o Estado Democrático de Direito? A gente vai abrir mão do Estado Democrático de Direito para criminoso ficar feliz? Gente, então tem coisas aí que os meios de comunicação precisam ajudar a sociedade a compreender melhor, né? Nós aqui fazemos a nossa parte e você, olha, muita calma nessa hora, porque essa gente está se iludindo muito, está festejando, mas uma boa parte deles vão acabar na cadeia sem anistia, sem perdão, sem nenhum tipo de blindagem, não. Apenas a blindagem das grades, né? Mas aí é outro departamento. Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.